Olá, amores, bom dia, irmãos. Espero que todos estejam bem. Eu tô feliz de estar aqui de volta. 2 dias que eu não apareço por aqui. Tivemos uma festa de aniversário linda para o meu filhote Bento na quarta-feira e eu me envolvi demais e não tive a disponibilidade de estar aqui. E ontem eu não estava bem, eu tive uma indigestão e passei um dia com dor, passei um dia com baixa energia e confesso que isso me trouxe grandes reflexões e eu estou aprofundando nessa experiência de ontem, né? Porque de ontem eu acredito que tenha sido o efeito do dia anterior. Porque eu percebo que quando a gente se desconecta, né, de um fluxo natural e a mente trabalha demais, a gente baixa a vibração e a gente entra na sintonia do medo sem saber, sem saber. E essa sintonia, ela do medo, que é a sintonia desse ego que quer fazer acontecer, que quer fazer as coisas da forma certa, que quer que nada aconteça errado, então tá no controle, né? Porque não confia às vezes na condução. Ele nos dá uma perspectiva bem errada da vida. E esses pensamentos, eles emitem uma vibração e eles te adoecem. E tá sendo uma grande experiência para mim, claro, né? Toda experiência, ela tem que ser usada para nossa expansão, porque Deus não criou a doença, Deus cria saúde, cria vida. Quem cria doença sou eu e os meus pensamentos, a minha forma de ver, a minha forma de interpretar. Tudo isso gera uma vibração ruim. E, enfim, os excessos, né? Como eu falei, eu tive uma indigestão, mas os excessos nada mais são do que a gente dá para o corpo, né, todo o valor e está focado no corpo, está querendo que ele traga, né, a resposta, né, que o prazer, a satisfação seja a resposta da vida, porque é essa perspectiva que o ego nos coloca. Enfim, estou compartilhando aqui um pouco da minha experiência, dos pensamentos, né, das reflexões, do que eu venho trabalhando com o Espírito Santo, porque a gente está junto aqui. Eu tenho certeza que vocês passam por dias assim também, né, onde a saúde física não está presente, onde as preocupações ou as demandas vêm e tomam conta de toda a tua mente. E quando você vê, você tá ali nesse esquema. E por mais que essa não seja a nossa verdade, mas a gente vive aquilo ali, né? A gente emana a partir daqueles pensamentos e aí a consequência acontece. E olha que interessante hoje o exercício. Só existe uma vida e eu a compartilho com Deus. Só existe uma vida e eu a compartilho com Deus. Jesus nos ensina: pare de pensar diferente de Deus, pare de querer ser diferente do que Deus te criou para ser. Pare de querer ser uma entidade física enquanto você é espírito, enquanto você é mente e uma mente com o teu Pai e com o teu Criador. Pare de manter pensamentos individualizados. Pare de ter interpretações o tempo inteiro, né, alheias e que te geram emoções ruins. São tantos ensinamentos que tem hoje aqui na lição, muito profundos. Eu quero ler o parágrafo 2 que eu adorei.
a forma como ele colocou aqui para a gente expandir. Nesse mundo, parece haver um estado que é o oposto da vida. Tu o chamas de morte. Mas aprendemos que a ideia da morte toma muitas formas. É a única ideia subjacente a todos os sentimentos que não são supremamente felizes. Olha isso, gente. Ele já vem nos ensinando isso, né? Sobre a morte, sobre a ideia de morte. Então, é a única ideia subjacente. A ideia de morte, de novo, toma muitas formas. São as ideias, é a única ideia subjacente a todos os sentimentos que não são supremamente felizes. Ou seja, sempre que eu tenho um pensamento, uma interpretação que me traga preocupação, medo, raiva, angústia, eu estou escolhendo pela morte. A morte, ela parece ser uma forma física, um desencarne físico, mas na verdade ela é uma ideia. E são ideias, são pensamentos em oposição à vida. Então, sempre que eu interpreto algo, que eu tenho alguma posição, que eu tenho alguma crença que me traga algum sentimento que não seja felicidade, que não provenha do amor, eu estou apoiando a morte. Eu estou em direção à morte, eu estou pensando, né, diferente de Deus, eu estou pensando em oposição à vida. Isso é muito interessante, porque a gente não se dá conta de quanto apoio a gente dá a esse tipo de pensamento, né? Quantas vezes a raiva fez morada, os sentimentos de mágoa, os sentimentos de estão fazendo morada, ou a gente não quer enxergá-los, finge que eles não existem, ou a gente deixa eles ali, achando que temos o direito, achamos que estamos certos. Opa, tem um alarme aqui, deixa eu fechar essa janela para melhorar o barulho. Então, é interessante porque a gente não se dá conta o quanto a gente apoia, esses pensamentos, essa forma de pensar, esse posicionamento mental. Então, só existe uma vida e eu a compartilho com Deus, significa só existe uma forma de pensar. Só existe uma forma de pensar, só existe uma forma de a minha mente operar. Só existe uma forma de eu viver, de eu me conectar a essa vida eterna. Né? A outra parte aqui, maravilhosa, é: pensas que a morte é do corpo. Ah, não. Antes disso, ó, continuando aqui. Ele falando, né, que a única ideia subjacente a todos os sentimentos que não são supremamente felizes. É o alarme ao qual respondes quando não reages com perfeita alegria. Todo pesar, toda perda, ansiedade, sofrimento e dor, até mesmo um pequeno suspiro de cansaço, um leve desconforto ou o menor olhar de reprovação estão admitindo a morte. E assim negam que tu vives. Porque se a gente for prestar atenção aqui, toda ansiedade, sofrimento, dor, cansaço, desconforto, é sempre um pensamento que vem, que me coloca numa posição de inferioridade, de injustiça, de humilhação, de vulnerabilidade. São pensamentos. Então, são pensamentos que apoiam um ser que eu não sou. São pensamentos que me levam ali e que resultam até em doenças físicas, conforme a gente conversou no início aqui do vídeo. Resultam em doenças físicas.
Então, pensas que é a morte do corpo, mas a morte é o pensamento de que estás separado do teu Criador. É a crença segundo a qual as condições mudam, as emoções se alternam devido a causas que não podes controlar, que não fizeste e nunca podes mudar. Isso é falso. Isso é falso. Existe uma só vida e eu a compartilho com Deus. Existe um só pensamento, uma única fonte que me provê de pensamentos de vida, pensamentos que me ligam a essa vida, a essa sinergia da criação, a essa unicidade da criação. Então é muito importante a gente entender que a vida está na mente e que tudo acontece ali. E que quando eu não estou feliz, meus pensamentos estão apoiando uma outra vida, um outro ser que não foi criado por Deus. Será que a gente pode prestar atenção hoje nos nossos pensamentos e verificar se eles estão me trazendo a vida de Deus, se eu estou nesta única vida ou se eu estou apoiando uma outra vida? Porque se eu perceber que os meus pensamentos estão apoiando um outro tipo de vida, um outro ser, porque eu vou perceber o meu estado emocional, minha saúde física, que eu pare, que eu peça a luz do Espírito Santo, que eu reflita que tipo de pensamentos que estão ali, controle, né? Medo, preocupação, o que está ali? Que está me tirando da única vida que Deus tem para mim, da única mente serena e tranquila e com bons pensamentos, com confiança que Deus reserva para mim. Eu preciso fazer essa escolha de compartilhar a vida que Deus fez para mim, porque quem está fazendo essa escolha de manter pensamentos que não representam a vida que Deus tem para mim, pensamentos que me conectam ao outro tipo de vida, sou eu. Sou eu. É eu que tenho que aceitar a dádiva de Deus e entender e compreender que só existe uma mente, uma vida que eu compartilho com Ele. Seguimos, né? Boa prática, meus amores. Até amanhã.